Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Este programa é uma realização da Rede Melhor Compra, uma rede associativista de drogarias com mais de 700 farmácias em todo o Brasil. O nosso intuito e o nosso propósito principal é levar conhecimento a todo o varejo farmacêutico. Eu sou Adão Fonseca e estou apresentando este episódio. Quero desde já pedi-lo que siga-nos, compartilhe o máximo possível. Ajude o seu companheiro de balcão, aquele amigo de dono de drogaria, aquele farmacêutico que você conhece. Copie o link aqui embaixo, mande para ele possa também aprender um pouco mais. Hoje eu quero falar com você sobre gestão estratégica. Esse assunto é um assunto muito falado, você já deve ter ouvido, já deve ter participado de cursos Brasil afora. Então, tem diversas pessoas que falam sobre gestão estratégica, que fazem isso muito bem. E nós queremos falar, então, sobre gestão estratégica. Principalmente por quê? Porque isso é algo que, principalmente dono de pequenas e médias drogarias, acham que é difícil de aplicar, acham que é difícil de realizar, mas nós queremos desmistificar isso aqui hoje e queremos que você aprenda um pouco mais. E, para isso, eu trouxe nesse episódio uma pessoa que já esteve aqui, mas que pediram para que voltasse, né? Depois de alguns pedidos, recebi alguns e-mails, algumas mensagens solicitando que nós trouxéssemos essa pessoa. Ele que é grande entendedor de gestão, trabalha com isso, né? Ele é administrador de empresa, tem diversas empresas, foi balconista por mais de 20 anos, foi representante comercial, foi gerente regional da Rambax. Atualmente trabalha como diretor técnico de mentoria ali na Rede Melhor Compra. Eu tenho aqui comigo, então, Marcos Goulart. Marquinhos, é um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez nesse programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adão. Satisfação é toda minha, tá, em estar aqui novamente, trazendo um pouquinho de conhecimento aí para o pessoal, tá? Espero que o pessoal curta, né, tire proveito aí desse episódio, tá? Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser fantástico. Falar de gestão, gente, nunca é fácil. Então, assim, o tema de hoje, eu acabei que nisso nem falei. O tema de hoje é estratégia de gestão assertiva, o que não pode faltar para a sua farmácia alcançar o próximo nível. Então, quando a gente fala de gestão, Marquinhos, você que trabalha com isso, está ali na consultoria, na mentoria da Rede Melhor Compra, e eu sei que você, além da rede, também faz isso de forma privada, né? Nos seus momentos lá de folga, se é que eu posso dizer que você tem folga. Quem não conhece o Marcos ou ainda não o segue, o camarada levanta 4h40 da manhã para ir malhar, né? E já começa malhando e ali todo pilhado, tem diversas empresas, né? Apesar de trabalhar ali na Rede Melhor Compra, ele tem diversas empresas, empresas inclusive de material esportivo e outras coisas mais. A esposa é influencer, tem uma loja de joias. E então, assim, o Marcos tem uma vida ativa muito grande. Então, falar de gestão em farmácia hoje talvez seja a maior dor que eu enxergo na drogaria. Por que a maior dor? Porque eu sempre digo aqui, e canso de falar também quando eu estou no campo, que comprar bem é muito importante e todo mundo deve comprar bem. Melhor que comprar bem é vender melhor ainda. E para comprar bem, vender melhor, você precisa ter uma gestão. E aí, quando a gente fala de gestão, nós estamos englobando tudo que há dentro da drogaria. Né? O assunto ele é bem amplo. Muito amplo, muito amplo. Então, assim, o que a gente quer fazer, Marquinhos? Tirar o cara daquele oceano vermelho e levar para o oceano azul. E quem não sabe muito bem o que é o oceano vermelho, por que a gente chama de oceano vermelho? Porque quando você está no oceano vermelho, quer dizer que você está brigando muito ali com grandes tubarões, está sangrando, então a água está toda vermelha de sangue. E você nem enxerga direito. Você nem enxerga, a visão está turva, né? Perdido ali. Isso. Muito bem. Eu quero levá-los, então, o que a gente quer propor aqui, que você vá para o oceano azul, que é o tão sonhado mercado onde você está livre e ganha dinheiro. E aí eu quero começar perguntando para o Marcos o seguinte: quais são os principais desafios enfrentados pelos gestores de farmácia atualmente? Adão, o desafio gestor de farmácia geral também, né?
Hoje, o medo do concorrente, o medo de conseguir vencer, isso aí já atrapalha, ele trava, né? O medo já começa por aí. Mas a pessoa estando preparada para o que ela vai fazer, se preparando, ela consegue sair, já clarear um pouco esse mar vermelho aí. Mas eu acho que esse medo a pessoa foca muito no concorrente, no que está acontecendo aqui, ela esquece às vezes de fazer a gestão dela. A pessoa não está olhando para o negócio dela, está focada nos dos outros. Então foca no seu, entenda o mercado, mas foque no seu negócio. E problemas, adversidades, todos nós vamos passar, isso é o mercado, é bem-vindo a esse mercado, tá? De empreender, de gerir qualquer empresa. Mas, então, esse eu acredito que seja o maior medo, é a pessoa não conhecer o mercado de fato, às vezes o mercado dela, o negócio dela, e focar mais no negócio do outro, vigiar o outro e não olhar para o próprio negócio. E muitas das vezes ele vigia sem realmente prestar atenção nos detalhes importantes. Porque assim, deixa eu explicar aqui para não ser mal interpretado. Sun Tzu diz o seguinte, que se eu me conhecer e conhecer o meu oponente, enfrentarei 100 batalhas e vencerei a 100. Se eu conhecer o meu concorrente e não me conhecer, eu vou ganhar algumas coisas, vou perder outras. Se eu me conhecer e não conhecer meu concorrente, mesma coisa. Se eu não conhecer nem meu concorrente, nem a mim mesmo, eu vou perder todas as batalhas. Então, o que você disse, o medo como fator principal, ele te inibe de reagir às situações que ocorrem no dia a dia. Ele trava, a pessoa, às vezes, ela fica sem rumo. Ela por não... e já começa tendo esse medo aí. A pessoa, às vezes, ela quer fazer, mas ela tem medo se vai dar certo, né? Ela não tem certeza. Mas também, às vezes, ela precisa primeiro buscar o conhecimento nesse momento para enfrentar esses medos. E conhecer o concorrente é importante, conhecer a si próprio é mais importante ainda, para você conseguir navegar. Diante disso, então, primeira coisa seria um bom planejamento, né? Sem dúvida. Bom, existem algumas estatísticas que dizem que cerca de 70% das farmácias que fecham hoje, dos negócios de um modo geral, que fecham no Brasil, é por falta de planejamento, plano de negócio. Uma das coisas que você, mas sua equipe executa lá. Porque as pessoas não planejam, né? Por exemplo, o mercado ano passado cresceu 13%. Aí você chega perto do cara da farmácia e pergunta para ele, quanto você cresceu? Ele não sabe. Não melhorou. Como? Quanto? O mercado melhorou X. Se eu melhorei abaixo desse X, eu não melhorei. E muitas das vezes ele não faz essa medição comparando o ano anterior, ele faz comparando o mês anterior, o que é completamente equivocado. Já é um erro. Sazonalidades, essas coisas devem ser avaliadas. Você não pode comparar um mês com o anterior a ele. Compare com o mesmo período do ano anterior, veja o crescimento que o mercado teve, isso em base de dados, não é em achar fulano falou, ciclano falou, não. Tem os dados aqui, fontes, né, que falaram desse assunto, o crescimento foi de X, o mercado desse item, dessa linha cresceu, eu acompanhei, esse aqui diminuiu, mas eu consegui ainda manter ou melhorar, com base em dados, não é em achismo, achei isso, achei aquilo, não, eu vi, tá? Eu tenho a informação, isso é importante. Então está fundamentado em informações é a principal. Bom, ter um bom planejamento, é claro, né? Que com planejamento você vence o medo. Segundo, além do planejamento, você precisa de dados, né? Sem dúvida. E que não é fácil, né? Você buscar dados hoje em mercado aí, você tem que fazer muito estudo, adquirir ferramentas, comprar ferramentas aí que vão te trazer essas informações, acompanhar de fato as mudanças, o que está acontecendo no mercado aí, sempre baseado em dados. E aonde buscar esses dados? Em fontes confiáveis, tá?
Esse é importante. E a questão do planejamento, Adão, quando a pessoa vai planejar um negócio, isso é muito comum. Ninguém planeja uma empresa, ninguém planeja uma viagem, ninguém planeja nada na vida para dar errado. Sim. Você começa uma coisa já pensando, nossa, vai dar certo, eu já vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. É o que a gente faz. Mas é muito importante você já calcular o risco. Todos os riscos que você vai ter. Porque se você, qualquer negócio que você vai montar, se você for olhar só o lado positivo, é um mundo perfeito. Né? Você monta várias empresas, tudo que você vai montar no planejamento. Dentro de um planejamento é fundamental que você preveja, já coloque ali situações de risco e para já se preparar para passar por elas. Porque se você planeja com tudo dando certo, é fácil. Eu vou na linha reta. Mas você tem que entender que vai ter atalho, vai ter curva, vai ter desvio, e você já tem que entender. Eu preciso... Vai fazer uma viagem, tem que ter uma gasolina aqui, vai que tem um problema ali, eu tenho que ficar parado. E na empresa é isso. Eu preciso disso, eu tenho que ter um fluxo de caixa, eu preciso de ter X meses de reserva para poder manter meu negócio caso aconteça, né, algum problema no percurso. Bom, você falou isso aí, você me fez lembrar, eu participei outro dia, há alguns meses atrás, de um encontro de líderes, e uma das coisas que o pessoal, algumas das pessoas estavam ali, que eles falaram, foi o seguinte, que a gente precisa, da dificuldade que há hoje na transferência. Às vezes o cara constrói uma grande empresa, uma empresa altamente lucrativa, rentável, uma empresa que ela está consolidada, só que acontece o seguinte, esse cara morre, e aí os filhos assumem o negócio, e o negócio acaba acabando, né? Porque se desfaz, quebra, acontecem diversas situações. A falta de planejamento, inclusive de sucessão familiar. Sucessão, a pessoa não deixou ninguém preparada. Isso é muito comum. Hoje a gente já, né, vê todos os dias aí empresas de nome, empresas grandes, que não fizeram essa sucessão de uma forma correta e a gente não sabe o dia de amanhã. E quando caiu na mão de uma pessoa que não estava preparada e dentro de um planejamento, tá, a empresa acaba porque, como que eu faço isso aqui? Estava tudo uma pessoa tinha toda a informação, estava tudo na mão dela. Ela não passou isso para mais ninguém. E é um erro hoje de alguns gestores, proprietários de empresas, tentar... Ele detém todo o poder, toda a informação, ele tem medo de passar para outras pessoas. E acontece, esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Não posso passar essa informação. Você consegue absorver tudo? Se você precisar se ausentar, quem vai fazer isso? A empresa vai parar porque você está parado? Porque você não pode estar ali? Então, essa passagem, essa informação, você tem que, primeiro, preparar uma pessoa para receber, absorver essa informação e vai delegando, vai trabalhando isso aí, para que você consiga atingir um novo nível. Você não consegue escalonar, crescer, sem ter pessoas com você ali. Então é preciso criar processos. Sem dúvida. É fundamental, até porque uma empresa estruturada começa com um gestor. Depois, se ele quiser 2, 3, 4 lojas, ele vai precisar de alguém ajudar, ele não vai dar conta sozinho. Então, você começa a delegar, no início você acompanha, vai deixando a pessoa caminhar, vai soltando até que ela consiga fazer sozinha. Vai crescer mais, tenha mais pessoas com você, vai trazendo pessoas, preparando essas pessoas. Preparar é fundamental. Tá, então vamos lá. Como você equilibra a necessidade de oferecer produtos e serviços de qualidade com a pressão por preços competitivos? Porque, assim, a grande maior dor hoje do varejo, aliás, toda vez se nós fizermos uma palestra agora com donos de farmácia, temos diversos donos de farmácia, farmacêutico, balconista, nos ouvindo e nos assistindo, e eles vão dizer o seguinte: o meu cliente quer preço. É o que a maior parte deles fala. De cada 10 que eu conheço, 8 falam que querem preço. E realmente vocês estão certos, né? Tem uma pesquisa agora do
do IFEPEC, junto com a Unicamp, dizendo que 82% da população, a primeira coisa que leva ela numa farmácia é preço, ela procura por preço. Só que a mesma pesquisa diz que quando o cliente está dentro da drogaria, só 64% realmente estão de olho nos preços, né? E que e desses 64%, eles afirmam que não fizeram pesquisa de preço. Ele foi por preço, às vezes por uma referência. A pessoa soube criar a referência. E quem vem por preço, vai por preço. Se a gente ficar focado em preço, o cliente vem, aí você vai ter que sempre... É um negócio que você não vai conseguir manter por muito tempo. Eu tenho o melhor preço, o outro baixou, vou fazer melhor. Chega um ponto que a conta não vai fechar. Então, o preço ele é o atrativo, é a isca. Mas o que vai, de fato, fazer o cliente se tornar um parceiro da instituição é o atendimento, é a qualidade do serviço. Porque hoje, preço, Adão, é um negócio que ficou muito difícil de brigar. Tá? Acompanhar preço de mercado, aí você tem uma internet com anúncio de preço. Aí você tem a televisão, é propaganda, é uma briga muito acirrada. E as margens estão apertadas para todo mundo. As margens já estão apertadas. Se você for ficar só trabalhando em buscar o melhor preço para o seu cliente, é importante ter preço atrativo, sim, tá? Porém, a gente precisa ter um diferencial. Eu, sinceramente, eu prefiro qualidade em atendimento, em serviço, do que diretamente o preço. Concordo, o preço, não estou falando eu não vou pagar o dobro do preço de um produto. Mas eu aceito pagar mais por um ambiente agradável, tá? Por um atendimento de excelência, até mesmo pela solução de um problema. Uhum. Tá? Tem hora que tudo que você está querendo é resolver seu problema. Você não está nem por causa do preço. Você quer só resolver o problema, você está disposto a pagar caro para resolver esse problema. E a pessoa está ali focada em preço, foca no atendimento, foca em gestão. Aí tem a capacitação, porque gestão, para você subir um nível aí na gestão do seu negócio, é muito importante você capacitar seus profissionais, né? Hoje tem plataformas de ensino, tem uma série de... A base de conhecimentos hoje é enorme. Hoje só não adquire conhecimento quem não quer. Quem fala, não, eu não estou disposto, eu não tenho tempo, isso é desculpa, até mesmo de gestores. Não, eu não consigo, porque não dá tempo, isso é muito delicado e tal. Ok, faça tempo. Quem não tem tempo, faz tempo. Tem que administrar o tempo. Acorda um pouquinho mais cedo, resolve as coisas que você tem que fazer ali, coloca as suas prioridades, como no início do dia, faz as atividades ali um pouco mais complexas no início do dia, enquanto sua cabeça está fresquinha. Planeja isso aí. Então, trabalhar a equipe, capacitar a equipe para fazer esse atendimento, para você desviar do foco preço, é importante, é fundamental. Serviço também é uma diferenciação Sim, capacitar para ter o serviço. E hoje quando você vai em qualquer segmento, tá? Em farmácia, então, nem se fala. Hoje, farmácia faz quase tudo, né? Um atendimento farmacêutico, você tem vacina, você tem prescrição, testes laboratoriais, você tem uma infinidade de produtos e a pessoa está focada em quê? Vender produto. Vender produto, não serviço. O serviço ele é rentável. Tá? Quando você começa a entregar o serviço, você passa a ver mais lucro no seu negócio. Então, você vai ter o produto como uma isca, mas você vai mostrar para a pessoa que não é só aquilo que você tem uma infinidade de serviços ali, solução para problema. Tá? Você realmente entrega além do que o mercado. Sair do que todo mundo faz. Isso é fundamental em qualquer setor. Então, nessa busca de poder vender mais barato, acaba-se que... E o cara, nós estamos falando desse cara aqui, até agora ele está no Oceano Vermelho, né? Ele fica também apertando, fica na busca sempre de comprar cada vez melhor, e mais uma vez eu ressalto, é importante comprar bem. Mas muitas das vezes existe uma conta meio errada, meio equivocada, por assim dizer,
que os compradores fazem? Porque eles compram barato, mas para vender mais barato, todo mundo perde no preço e ganha em escala. Então, quando você baixa muito o preço, você tem que vender a quantidade maior para você ter aquele ganho realmente que você necessitava. Só que é limitado, né? Sim. E aí o cara compra de forma equivocada e compra demais. E aí a pergunta é a seguinte: qual estratégia eficaz para gerenciar esse estoque para evitar desperdício? Porque o que mais a gente vê é desperdício, né? Muito produto vencendo porque foi comprado, ou porque o produto não vende, né? Não é o público ideal, porque ele não estudou, não analisou os dados que você disse aqui, não sabe quem é o público, comprou o produto errado, está vencendo porque o produto está errado na prateleira, outra hora está vencendo porque tem excesso na prateleira. Todo mundo, se passa um produto com uma condição diferenciada, né, o preço está muito bom, você vai comprar. E aí você vai comprar, eu estou comprando um produto pela metade do preço de mercado dele. É comum eu comprar de X, agora eu compro de 2X, ele está sendo ofertado ali para mim, como loja, por 1X. Eu vou comprar muito. Meu concorrente vai comprar muito desse produto. O outro vai comprar. Todo mundo vai comprar. Só que o mercado ele é limitado para demandar esse produto. Então, vai chegar um ponto que aquela vantagem que eu vi em comprar o produto pela metade do preço, ela vai se transformar em prejuízo, porque todo mundo tem. O mercado não vai absorver toda a quantidade, né, que está ali. Aí você começa a fazer promoção, o outro também faz. Eu comprei bem barato. Aí o outro também fala a mesma coisa. Ele pensa igual você. Ele pensou na hora de comprar, ele comprou um caminhão igual você. Aí ele vai queimar, o outro queima, você vai baixar mais e todo mundo começa a baixar. E o mercado já não absorve aquilo ali, aí começa a ter perda. O ganho que você teve ficou perdido ali na sua prateleira. Então, eu falo sempre, compra um pouquinho fora, mas compra a quantidade que você tem certeza que você vai demandar. Às vezes, 10, 15 centavos mais caro, sai mais barato do que você comprar uma quantidade maior, né? E é comum, talvez aí o pessoal que está assistindo, eles vão se identificar. Tem um determinado produto, a pessoa comprava de R$1 e comercializava ele ali de R$4. Ela passou a comprar esse produto, então sobrava 3. Vamos fazer uma continha rápida, sobrava 3. Ela comprou esse produto numa promoção, fora da curva, ela comprou de 50 centavos, metade do preço. Aí ela vai lá e começa, ao invés de vender de 4, ela começa a vender de 2. A conta não vai fechar. Eu antes me sobravam 3, agora está me sobrando quanto? Passa 2, sobra 1,50. Uhum. Metade do preço de custo, eu não posso jogar isso lá na ponta. Não fez sentido eu comprar mais barato. E aí, todo mundo começa a fazer isso, vira aquela confusão, vai ter produto perdendo na prateleira. Então, aí volta aquela história, eu preferia estar comprando a 1 e vendendo aos 4, do que comprando de 50 centavos, vendendo a 2. Sim. Prefiro isso. Ou mesmo que venda 3. Sim. Ainda assim não faz sentido. Então, a pessoa precisa fazer essa conta. A conta tem que fechar. Você precisa... O seu custo operacional... quando você vai montar uma estratégia para fazer gestão, você precisa contabilizar quanto que é seu custo operacional fixo. O variável, de acordo com sua venda. Então, onde está seu ponto de equilíbrio? Quanto de margem cada produto? Se a pessoa for trabalhar... detalhado, cada produto ele tem que entregar uma margem de contribuição para o negócio. Então, ele tem que... não, estou tomando prejuízo naquele... No negócio, você precisa ter uma margem mínima de contribuição. Se ela não entregar a conta, não vai fechar, você não vai conseguir subir para nível nenhum. É por isso que nós encontramos diversas farmácias que vendem bem, né? Porque uma coisa, pessoal, é venda. Eu sempre falo, Marcos, que eu tive esses dias conversando com um associado e ele tem algumas farmácias, eu estava falando com ele o seguinte, uma coisa é venda. Quanto você vende? Eu vendo 100 mil. Não importa se é 100 mil, se é 1 milhão, não importa. Quanto que entrou na tua conta no final do mês? Quanto caiu lá? Vamos contabilizar. Quanto que eu recebi na farmácia, quanto que entrou de venda à vista, quanto que entrou de recebimento, quanto entrou de farmácia popular. A última linha. Na sua conta lá no banco, você vendeu 100 mil, entrou 100 mil? Não vão nem contar os descontos, não. Né? Entrou 100 mil? Não entrou 100 mil.
Porque lá no banco vai descontar a taxa do banco, a taxa do crédito. E que não são contabilizadas dentro do negócio. Exato. Isso faz parte do custo do produto. Isso. E aí o cara não sabe e ele inventa de precificar. Porque a maior parte dos donos de farmácia acha que são os melhores compradores, os melhores precificadores. E a estratégia dele é o seguinte, chega o representante, tu já foi representante, eu também. Aí o cara chega na farmácia e fala, e aí, como é que meu concorrente está precificando lá? Não, ele dobra, ele coloca 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ah, é? E aí a mágica dele, ele vai lá, começa a precificar da seguinte forma, medicamento já é precificado, eu sempre digo isso. Nós temos hoje a CEMED, que é a Câmara Reguladora, né, dos medicamentos, é ela que regula o preço, medicamento tem preço fábrica e preço massa consumidor. Como é que a indústria trabalha? Preço fábrica e a distribuição, menos desconto. Né? Produto tabelado, você não vai trabalhar markup. Para quê? Você vai trabalhar, se ele tem tabela, você vai trabalhar de cima para baixo ali. Redutor, desconto, né? Qual o desconto que eu vou trabalhar, médio, o que eu vou aplicar, como que o mercado está trabalhando isso aqui. Eu não vou pegar, se eu comprei de X, eu vou aplicar 2X, 3X, 1,5X, eu não quero saber. Até mesmo porque ele não sabe aquilo que você acabou de dizer aqui agora. Qual que é a margem de contribuição? Quanto que eu preciso vender para mim ficar no 0 a 0? Esse é o problema do cara. Produtos tabelados, dependendo do produto, se você der 15%, você está pagando para levar. Uhum. E aí a pessoa não faz essa conta. Ela não coloca no custo do produto o imposto, a embalagem, a entrega, a taxa do cartão, a logística do produto, de uma forma geral. Ela não contabiliza isso como custo do produto. Aí ela põe lá no final para a empresa pagar. O produto mesmo tem que se pagar. Na hora de montar a precificação, o custo é a base, mas a pessoa não coloca todo o conjunto no custo, ela vai precificar errado. Tem produto que ela não pode vender por 10, o mercado dita 8. É o mercado que regula o preço. E eu estou vendendo de 12, tá? De acordo com a minha precificação. Tem produto que está todo mundo vendendo de 15 e eu estou vendendo de 10. Como assim? Alguém tem que ajudar a contribuir com essa, para poder fechar essa conta tem que pagar a conta, né? Mas o básico é você contabilizar. E em caso de produtos que se perdem, né, em qualquer situação, você tem que colocar parte dessa perda aí no conjunto distribuídos no geral. Então, se você for entrar em detalhes, você vai olhar quantas unidades eu vendo, cada unidade representa X% da venda, em reais representa tanto, eu preciso de distribuir e esse produto tem que me entregar. Esse é o custo. A partir daqui, eu começo a ganhar. E é um erro. Ah, comprei de R$1, sem nada. R$1 você comprou ali, aí chega com o imposto e você esquece disso. Essa gestão tributária também é uma outra dor, né? Já pegando um gancho no que você acabou de dizer aí, porque, primeiro é o seguinte, tem muitas farmácias no Brasil que não fazem a segregação de impostos da forma correta. É a primeira coisa. Isso aumenta o custo do produto dela, paga 2 vezes o imposto. Exato, paga o imposto 2 vezes. A outra coisa é o seguinte, ele não tem um contador específico para a drogaria, ele tem ali um cara tirador de guia. O cara que é contador dele é contador do açougue, da padaria, do supermercado, do depósito de material de construção. Ou seja, nós temos legislação própria. É importante ter uma contabilidade, e eu estou dizendo isso, não é porque a Rede Melhor Compra tem contabilidade? Não. Mas existem contadores específicos no Brasil que só trabalham com drogaria. E esse camarada ele vai olhar qual o melhor regime tributário você deve estar. Se você me perguntar hoje, Jadão, qual é o melhor regime tributário? Né? Depende. Depende. Depende do faturamento? Também. Faturamento, perfil de venda. Tem que ser perfil analisado. Dos sócios. Perfil dos sócios. Tem que analisar tudo isso. Quantidade de colaboradores. A conta tem que ser feita detalhada aí para ver. Talvez você acha que um regime é melhor, mas quando você vai fazer a conta, lá no final, você tem as vantagens de um lado, mas tem as desvantagens de outro. Tem que pesar, medir isso aí direitinho para escolher. E é um erro hoje, você vê farmácias aí em regime totalmente fora. E aí vem um detalhe em gestão, Adão. A pessoa que está ali, eu não passo tudo em sistema porque onera,
como que você faz gestão se você não tem... Você paga um sistema, tá? Para a sua empresa, para a sua farmácia, e não utiliza as ferramentas. Tem tudo ali, e você não está utilizando. Aí, como que você vai pegar e entender o seu negócio? Se você não está utilizando, eu deixei de passar no sistema, eu perdi controle do meu estoque, eu perdi controle da minha compra, perdi controle do meu CMV, eu perdi controle de rentabilidade, acabou. E não tem meio certo, né? Tem errado, é meio errado. E sem contar o seguinte, primeiro que diante da legislação, você está completamente errado, né? Porque aí eu preciso falar aqui o seguinte. A primeira coisa é o seguinte, tem um versículo bíblico que, virado para Jesus, falaram que Jesus é lícito pagar imposto a César, né? Quando você pega a história e vai ver lá, o Império Romano cobrava muitos impostos, né? E as pessoas detestavam aquilo e ainda detestam. Ainda detestam. Pagar imposto, não importa, não existe imposto barato, imposto é imposto, né? Nós sabemos que o Brasil tem uma das maiores taxas de imposto do mundo. Se não fosse imposto, ninguém pagava. Ninguém pagava. Jesus falou o seguinte, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, fica com o que é seu e dá do governo o que é do governo. Porque primeiro que é do governo, não é teu. No dia que você for pego, isso vai te custar caro. Segundo, você arruma um sócio dentro da farmácia, né? Porque abre uma chance de colocar alguém para dividir o estoque, né? Não tem controle. Eu não sei o que eu tenho, eu não sei. Não dá para ter gestão sem você estar carregado com essas informações aí. Então, eu sempre oriento. Alimente o seu sistema. Não adianta você colocar o preço de custo sem computar o imposto, né, que está ali, faz parte do custo desse produto. Não adianta você não ter um controle de estoque, porque você vai ter perda de venda e você deixou de comprar porque você não deu baixa, tem no seu sistema, mas não tem no físico, você não comprou para repor, fica aquela... É uma confusão, não dá para fazer gestão. A chance de dar certo é mínima, né? Mínima. E ainda mais nos dias atuais. Tá? Hoje você precisa de ter... Tendo todas as informações, não estou falando que é tarefa fácil, tá? Mas sem elas, aí é missão impossível. Sem trabalhar com as ferramentas, com as informações, aí a missão começa a se tornar impossível. Então, diante disso que você falou, nós falamos aqui, inclusive, do preço, ainda antes de eu passar para a próxima pergunta. Porque na farmácia nós temos, nós falamos aqui que não inventem de ficar precificando. Medicamento, gente. Na farmácia nós não trabalhamos só com medicamento. Nós temos serviços, nós temos testes, nós temos vacina e nós temos o HPPC, que é higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Esse produto não tem tabela, esse aí eu preciso precificar. Sim. E aí dentro disso aqui tem um punhado de commodity, né? Aí eu tenho que saber o que eu tenho que botar um markup ajustado e o que eu posso marcar. Então assim, qual que é o markup médio dentro de uma perfumaria? Vou botar sem saia justa. Beleza, da perfumaria. De perfumaria, aí, sim. Vamos lá. Perfumaria. O que você entende como perfumaria? Porque você vai nas farmácias hoje, o que não é remédio é perfumaria. Então você tem na perfumaria ali fralda, leite, tintura, desodorante, absorvente, bombonier. Tudo como perfumaria. E isso não é perfumaria? Sim, mas é tratado. É tratado como perfumaria. Quando você me fala assim, quanto de markup que eu preciso colocar, quanto que eu vou... Depende da categoria. Eu preciso abrir, aí eu vou começar a abrir um pouco mais, ter uma visão um pouco mais detalhada. Então, se você falar comigo, o leite vai gerar tráfego na sua loja. A fralda gera tráfego. Então, você tem aqueles produtos que você precisa trabalhar. Alicate, shampoo Dove, desodorante Dove. De maior valor agregado também, que sofrem maior pesquisa de preço. Sim, claro. Tá? Produtos acima de R$20, eles já começam a sofrer uma pesquisa. Então, a pessoa tem que dar uma trabalhada, não é geral perfumaria. Então, se você me falar, a categoria X, não medicamento,
Não é perfumaria mesmo. Perfumaria a gente entende que é higiene, beleza. Mas ainda assim você tem que segregar isso aí. Então, na minha gestão, a primeira coisa que eu tenho que gerir também é a minha categorização de produtos. Categorização dentro do sistema. Para depois conseguir precificar de forma assertiva. Exatamente. Aí você vai conseguir. Então, separando, aí você vai me falar, fralda, quanto que eu tenho aí média de markup? Tá? Não, eu não gosto de aplicar uma regra. Não, assim, a fralda é X% de markup. Depende. Depende da região, né? E se eu comprei uma promoção, eu consegui pegar um preço fora da curva, esse produto vai conseguir. Eu vou ter um markup maior nele porque eu comprei mais barato. Não é porque eu estou aumentando o preço de venda. Eu comprei melhor. Né? Eu aproveitei uma oportunidade. Depende da região também, né? Exato. Você está numa região igual Ipatinga, são... Concorrido, uma praça que está brigando, e eles brigam aonde? A pessoa que é esperta, ela briga onde tem que brigar. No caso, aí são os produtos que geram tráfego dentro da loja. Então, quando você traz esse produto, eu vou colocar nessa categoria X, já está bem definida ali, esse produto eu vou colocar X% de markup? Depende, vamos olhar nessa situação. A categoria específica que a gente está imaginando aqui, ela, no geral, tem que me entregar um percentual médio de markup, consequentemente, de margem. Então, um está ligado ao outro. Então, se tem um que vai me dar muito mais do que o esperado médio e tem um que vai me dar abaixo. Mas, no final, a conta está fechando. Ok. Eu precisei trabalhar um markup menor porque eu comprei um pouco mais caro, o mercado baixou, tinha um concorrente fazendo alguma coisa diferente, eu precisava dar uma acompanhada. Ok. Mas tem gente segurando aqui. Alguém está pagando a conta. Alguém está pagando a conta dentro desse grupo. Então, você não vai falar... Farmácia. Ok, farmácia. Medicamento. Dentro de medicamento, você divide. Perfumaria. Dentro de perfumaria, você vai dividindo. Aí, você consegue fazer a gestão. Separando, fazendo essa análise pontual. Então, é importante, dentro da gestão, para fazer tudo isso aqui que nós falamos até agora, ter muito em vista... Alguns vão chamar de OKRs... os indicadores, né? Vamos traduzir Sim. assim. Os indicadores tem que estar ali, né? E dentro do que você acabou de falar, um dos principais indicadores para isso aí é o CMV. Sem dúvida. O CMV é a base ali, o custo, né? O custo da mercadoria vendida é onde você vai entender quanto que custou o que eu vendi. E muita gente confunde. Pegando um ganchinho aqui, eu paguei 100 mil de boleto. Não, boleto com CMV não tem nada a ver, que fique claro isso, né? Comum, sim, você presencia isso. E na falta de gestão, a loja começa a fazer compras e o estoque vai aumentando, a pessoa não vê o dinheiro, aí olha para o estoque, está lá parado, é um dinheiro parado. Tem gente que aumenta, fala, estou aumentando meu estoque. Você está aumentando o mix para gerar oportunidade de compra do seu cliente, de venda para a sua empresa, você está aumentando o volume do que você já tem, porque volume não vai aumentar a oportunidade de compra. Boa. Tá? Eu quero um determinado produto. Nós estamos tomando o Red Bull aqui, tem um de maçã verde, acredito, e o de morango aqui. Aí eu tenho 150 unidades de cada um, mas eu não tenho do sem açúcar e não tenho do original, mas eu tenho demais. Eu entrei para comprar sem açúcar. Eu vou sair sem compra. Sim. Mas tinha muito Red Bull, mas não tinha o que eu queria. Poderia ter 60 de um, 60 do outro, 60, nem precisava disso tudo, né? Não, mas eu ter diversidade de produtos, isso gera oportunidade. Isso acontece muito com desodorante Dove. Sim. Tampinha azul tem 60 na prateleira, mas você não tem tampinha rosa, tampinha verde, sem perfume. E eu entrei para comprar um específico, eu não gosto do original. Quando eu tinha farmácia, você lembra? Já tive, para quem não sabe, pessoal, eu já tive farmácia. E com muita dor no coração eu vendi, né? Porque eu não dava conta de fazer tudo que eu faço. Eu não sou igual o Marcos, né? Não aprendi com ele. Consegue gerir 9 empresas. Mas tinha cara que queria o Dove sem perfume, que é um negócio assim incrível, né? Que eu gosto. Eu já nem lembrava mais como que era vender um desodorante sem perfume. Mas tem muita gente que tem alergia à fragrância. E ele compra muito. E acaba que o cara muitas das vezes não pensa nesse público. E não é só pensar.
Porque, assim, eu outro dia estava conversando com um camarada, fazendo uma mentoria, e ele me falou o seguinte, que ele tinha 7 lojas, e eu falando com ele sobre mix, isso que você está me dizendo. E eu dizendo para ele o seguinte, que uma farmácia que vende R$500 mil hoje no Brasil, ela tem aproximadamente 6.500 SKUs. E aí, ele falou, mas eu tenho 6.500 SKUs. E por que eu vendo 150 mil? Porque não basta você ter os 6.500 SKUs. Você tem que estudar primeiro o seu público. Né? Eu tenho uma farmácia que vende 500 mil, eu tenho a outra que vende 60 mil. Por quê? E as duas têm 6.500 SKU, porque um veio cá e estudou o perfil do público dele. E aqui preparou, né? Preparou, porque não é porque aqui vende que eu vou montar 10 farmácias e vou botar os mesmos produtos. E outra coisa, o teste, eu acho legal a pessoa testar, porque tem aquele negócio. Eu não tenho porque não vende. Talvez você não vende porque não tem. Como que eu vou tirar essa prova? Primeiro, eu vou na informação. Já me ajuda demais. Eu vou falar que ele já me entrega... Já te deu 90%. Te deu uma rota. Sim. Agora, eu vou colocar... Tem gente que quer fazer vou experimentar. Aí você vai lá e me compra 12 unidades de um produto para experimentar. Aí, se não vender, o que você vai fazer? Você vai queimar esse produto. Inclusive, você atrapalha o mercado, porque você vai puxar, com essa promoção, você vai levar o preço do produto lá no chão. Né? Você vai rebaixar o preço do produto, o outro vai ter que fazer isso e você vai fazendo uma bagunça no mercado. O outro, se ele fizer isso, ele te atrapalha. Então, você quer testar? Coloca um. Hoje a logística ela é muito boa, né, Adão? Hoje nós estamos com facilidade em logística. Teve época aí de você pedir um produto, chegar com 10 dias, 15 dias. Eu não sou dessa época, né? Mas a logística, ela era muito complicada. A pessoa pedia e esperava 15 dias para receber o produto, às vezes 30 dias. Na época, né, há um tempinho, eu gosto de entender o passado, o início de farmácia, né? E tinha esse problema. Hoje não, você pede hoje, chega amanhã, no máximo aí 48 horas, 72 horas. Tirando as exceções, é claro? Salvo exceções, né? Mas geralmente o prazo de entrega é muito, muito curto. Então, se você quer testar um produto, compra uma unidade. Aí, às vezes, vai numa empresa, num atacadão, eu quero testar, ver se vende bolinho. Tá um bomboniere ali. Você nem precisa comprar uma caixa do distribuidor. Vai no atacadão, vai lá, compra bonitinho, pega a nota, dá a entrada, compra 2 unidades. Se nem estragar, não estraga. Você não está vendendo, você come. Você come ele. Acaba com ele ali. Mas isso é interessante. Experimentar, você experimenta, você não vai pular na água gelada. Você primeiro bota a ponta do dedo, né? E entra. Então você vai testar o mercado. Isso é importante, porque quando a gente fala de um produto, ninguém vai morrer por causa de um produto que eu comprei em excesso. Só que nós estamos falando, você falou de 6.000 SKUs numa loja. Agora, você imagina se você tiver um excesso, e estoque hoje é melindroso, porque você tem produto que você gira 1 por mês. Então, uma unidade na sua loja representa 30 dias de estoque nesse produto. Tem produto, e a gestão desse produto é mais difícil, porque você vende pouco. Sim. Aquele que você vende 60 unidades no mês, é tranquilinho, você pode ter 10 dias de estoque. Então, aproveitando isso aí, deixa eu trazer uma outra informação para você. Desses 6.500 SKUs, você sabia que tem produto que vai vender 1 a cada 4 meses? E isso que eu estou falando aqui, pessoal, são dados, tá? Eu tenho esses dados para comprovar. E aí, nesse estudo que nos foi apresentado, justamente sobre isso, porque aí o cara fala assim, não, isso aqui é curva C, tira da sua loja. Só que você tem um cliente que a cada 4 meses ele vem aqui na sua farmácia, ele vem todo mês, mas ele só compra esse produto a cada 4 meses. Só que no dia que ele chegar e não encontrar, ele vai em outro lugar, porque ele precisa dele. Olha, um gancho. Vou citar um produto. Violeta Genciana. Antigo, né? Vende. Raro vender, tá? Aí a loja vai comprar de um distribuidor ali que vende 1 unidade, 2 unidades. Eu não sei o preço, tá? Não faço a mínima ideia. Se minha mulher mandar eu comprar, eu vou, se for R$10 eu compro. Eu não tenho base de preço disso.
E talvez ele seja bem mais barato, mas não estou focado. Então, se a pessoa foi lá e comprava, imagina que o preço de custo dele no mercado é R$3. O distribuidor que está vendendo 2 unidades, uma unidade só, ele está vendendo por R$3,50. O outro que vende a 3, só vende o fardinho com 12. Pague 50 centavos a mais e compre 2, porque você vai ficar com 6 meses de estoque de violeta. Então, para 12, o risco de você perder 6 unidades é muito grande. Então, está aí essa questão, a questão que nós falamos no início. Comprar bem é importante, mas comprar bem não significa comprar pelo menor preço. Significa comprar do estoque ajustado. O que eu preciso de fato. Tá? Eu economizo 50 centavos na unidade, mas eu comprei excesso, empatei, eu mobilizei um capital de giro ali, dinheiro, um fluxo de caixa, todinho em produtos aleatórios que vão ficar parados muito tempo, curva C, D. E hoje com a Selic do jeito que está, se você tiver o seu dinheiro aplicado, ele está dando mais de 1,6, entendeu? Então, assim, é melhor você aplicar o dinheiro do que se deixar ele empatado na prateleira. Ué. Então, aí você precisa ter esse fluxo de caixa para aproveitar realmente aquilo que faz sentido. Tem um produto que é curva A, eu vendo, eu já tenho um histórico desse produto, não estou fazendo experimento, e eu sei que se eu comprar nesse valor, eu não vou ter necessidade de ficar fazendo promoções que não cabem dentro do orçamento ali, que fogem à regra de tudo, atrapalha o mercado. Vou trabalhar com esse produto, vou comprar ali 2 meses de estoque, 3 meses, porque aproveitando de fato. Está rendendo mais, faz a conta, esse dinheiro aqui eu estou aplicando no negócio que vai rentabilizar. O ganho que eu estou tendo aqui faz sentido. Tem que fazer sentido, claro, no final. Então, já que nós falamos disso, tem uma pergunta aqui que é assim, quais são os principais fatores a serem considerados na hora de estabelecer parceria com fornecedores e negociar os contratos? Porque assim, Marcos, se tem uma coisa que a pequena drogaria muitas vezes não faz muito bem, é estabelecer essa parceria com o fornecedor. Ela compra de todo mundo, porque ele acha que para ele comprar bem, ele precisa ficar fazendo leilão, cotação, né? E isso muitas das vezes é ruim, porque você não estabelece uma parceria, então quem não é fiel a ninguém, não tem ninguém como parceiro. Então, como que eu tenho fidelidade? Não tem fidelidade, Como que eu faço? Então, essa questão de olhar o preço, analisar o preço, é importante. Não posso simplesmente fechar o olho, esse cara é meu parceiro, eu compro tudo dele, independente de qualquer coisa. Não é assim. Tá? Só que a parceria vai muito além do preço, ela vem do serviço, a gente falou de serviço agora há pouco. Então eu tenho aquele representante, aquela empresa que realmente está ali comigo, aparece uma oportunidade, ela me informa antes dos demais, ela traz para mim todas as oportunidades aí e eu estou ali, é um ganha-ganha, tá? Não tem esse negócio. Não pode só um lado ganhar. Nós temos esse costume de achar que para alguém ganhar, alguém tem que estar perdendo. Uhum. Gente, pode sim 2 estarem ganhando em uma situação. E hoje nós temos empresas aí que de fato são parceiras. O dono de farmácia ele tem que encarar as empresas, né? O representante que está indo ali visitá-la, a empresa como uma parceira. Porque tem gente que não quer receber o representante, achando que esse cara está vindo aqui só para ganhar meu dinheiro, só para levar meu dinheiro, que só quer me vender. Entenda que esse cara está levando uma oportunidade. Você vai fazer o filtro. É bom? Eu pego. Não é o momento, não preciso agora. Simplesmente, mas escute primeiro. Tá? E essa parceria, ela é necessária para a loja poder caminhar. Se você não tiver, quem vai te entregar produto para vender? Quem vai movimentar a sua máquina? O bastidor, o distribuidor faz parte dele. Então, tem que sim ter essa parceria. Cara, você falou uma coisa muito interessante. Que esse negócio de parceria, inclusive eu aprendi com você, que o Marcos, ele sempre fala o seguinte, você quer, eu disse aqui, né, o Marcos, ele tem alguns empreendimentos, e muitas das vezes, para você conseguir, o cara fala assim, eu também gostaria de ter 2, 3 empresas, 4 empresas diferentes, inclusive, né? Não são
a mesma coisa. Porque uma coisa é você ter 9 farmácias, né, 9 filiais. Outra coisa é você ter 9 empresas diferentes. Muitas vezes você tem que dividir para você ganhar um pouco mais. Quem não consegue dividir não vai conseguir multiplicar. Às vezes a pessoa quer tudo para ela. Como que você vai tocar? Né? Você precisa de parceiros na vida. Pessoas que você confia, para você estar trilhando junto ali. Então você tem uma pessoa de confiança aqui, ela vai te ajudar. Você arruma outro de confiança ali, ela vai te ajudar. E tem gente que com medo de dividir, ela vai ficar só com... Você falou, tem gente que tem vontade de ter 5 lojas, mas eu quero tocar sozinho, não dá lucro, eu quero muita... Aí você não consegue sair de 1, de 2 e para ali, porque você não tem braço para fazer tudo sozinho, Adão. Parceria na vida, você precisa ter pessoas que estão com você para te levar num nível mais alto, para te elevar. Tá? E para ti, quando você precisa, eu falo isso por mim. Dá uma segurada também, né? Eu falo que eu tenho pessoas que às vezes elas não têm noção do tanto que eu as admiro, mas que são pessoas que, não estou falando financeiro, tá? Isso é parceria para a vida. Para a vida. Você não está bem no momento, psicologicamente, emocionalmente, você tem uma pessoa que está ali, que ela não tem o dinheiro, mas ela tem uma palavra para te ajudar. Outra hora você precisa de uma pessoa que vai, talvez até te ajudar financeiramente, vai te ajudar, precisou ali, ela vai te socorrer no momento, mas ela ainda vai também te dar uma palavra de conselho. Eu vivo isso, meu dia a dia com você, o Rodrigo, se eu for começar a falar nomes aqui, é gente demais para falar, mas eu consegui, através da divisão, multiplicar, exponenciar resultados e tudo mais. Então, parceria. Entenda o seu colaborador como um parceiro. Você, colaborador, entenda o seu líder como um parceiro. Se respeitem, tá? O fornecedor. Então, o dono da farmácia, ele não deve receber um representante como... Não, ele tem que esperar, não, isso aí é papel dele, o representante tem que esperar. Cara, respeita o tempo desse representante. Ele saiu, você não sabe o problema que ele está passando, ele chegou cedo na sua loja. Nós somos representantes, você sabe Sim. como é que é. Então, respeite, porque ele pode estar levando uma oportunidade que, se você não ouvi-lo, ele vai levar para o seu concorrente. Você vai falar assim, mas por que você não me falou? Eu estive aí, mas você não quis me receber. E a tendência natural da gente sempre lembrar daquelas pessoas que estão mais próximas da gente. Sim. Né? Exato. Venda é relacionamento. Sim. Não existe venda sem relacionamento. Então, a pessoa que chega focada em vender, geralmente ela não consegue o objetivo. Ou consegue, mas ela poderia conseguir um objetivo, né? Alcançar níveis muito maiores. Então, quando você foca no relacionamento, a venda vem como consequência e ela vai fluir de maneira... A pessoa vai ser lembrada. Ah, não, esse produto... Não, o Adão está sempre aqui. O Adão tem, cara. Ele esteve aqui essa semana e tal, a gente estava conversando, ele tem esse produto. Então, você começa a lembrar da pessoa com mais frequência, gerando um relacionamento. Liga para ela, pergunta, mostra para ele interesse, não é em vender, é em preocupar mesmo. Então, tá? Bom, valorize os parceiros. Você me fez lembrar o seguinte, quando eu trabalhava como representante, tinha uma frase que eu aprendi na Distrimed, que era a distribuidora que eu trabalhava à época, e que eles diziam o seguinte: sequência e frequência. Toda vez que você tem uma sequência ali naquele cara, que você está frequentemente ali, ele vai sempre se lembrar de você. Eu preciso disso, opa, fulano e tal. Amanhã, isso acontece com o cliente. Amanhã o Adão está passando aí, amanhã é quarta-feira. Uhum. O Adão passa toda quarta, por volta de 9 horas, aí eu peço já com ele. Perfeito, é isso aí. Com o cliente é a mesma coisa. Pessoal, bom, você que está nos ouvindo, eu quero deixar uma dica. Siga-nos, curta, acompanhe, copie o link aí, mande para o máximo de amigos que você tiver, aquele colega que você sabe que precisa crescer, aquele dono de farmácia, aquele balconista, mande para ele o nosso podcast. Você também pode nos seguir, o nosso podcast oficial, Por Trás do Balcão Oficial. Nosso Instagram oficial é Por Trás do Balcão Oficial. O meu, Adão Fonseca _.
E o do Marcos Goulart, o Marquinho também é um cara fantástico, você pode segui-lo, é Marcos Goulart, Consultor. Então, siga, você vai ver que tem muito conteúdo, muita coisa boa para você. Bom, Marquinhos, continuando aqui, eu tenho uma outra pergunta para te fazer, é o seguinte. Quais são os principais indicadores, né? Porque nós devemos ter mais ou menos cerca de 35 indicadores, mas desses 35, vamos falar dos principais, aqueles indicadores-chave de desempenho que os gestores de farmácia devem acompanhar e como utilizá-los para tomar decisões estratégicas. No universo geral, números de mercado, tá? O volume do produto especificamente e faturamento. Tem produto que vende muito, mas ele não tem uma relevância financeira para o seu negócio. Tá? Ele é importante, não deixa de ser, mas então você tem que focar em que te traz o resultado que vai suprir o seu negócio. Então, você mesmo falou, são inúmeros indicadores. Então, é difícil você desvincular um do outro. Quando você fala de mas você precisa entender o segundo, e por aí, quando você chega ali, você já precisou de todos eles, reunindo todas essas informações. Mas os indicadores principais em mercado, estudo de mercado, você tem viabilidade de ponto, se você quiser ser mais específico, tá, nessa situação aí, tem alguma situação mais específica? Você quer falar de um ponto? O que seria? Então, não, porque dentro da gestão, nós sabemos que tem lá, você tem desde da venda bruta, sim, até cá embaixo o resultado final. Tá, vamos começar. Mas assim, eu preciso então, entender. Já falando de indicadores do meu negócio especificamente, vamos sair de mercado. Primeiro indicador, CMV, tá? Desconto médio, faturamento. Começa nesses três. Porque se eu entendo meu CMV, quanto que eu faturo, eu já sei bruto que sobra. Você sabe quanto que sobra, se vai sobrar dinheiro ou não. Exato. Aí eu começo a olhar os outros indicadores. Custo operacional. É a conta básica, Adão, que hoje o gestor ele não faz, o empresário às vezes não está fazendo. Custos operacionais fixos, custos operacionais variáveis, tá? Margem de contribuição ali entre venda líquida, tá? Hoje eu desconsidero muito a questão de venda bruta, porque o desconto, dependendo da forma que a farmácia trabalha, ela... Às vezes ele está até mascarado, né? Porque às vezes o cara coloca lá que ele eu não tenho multiplica. PMC, eu não trabalho um PMC do produto. Então, vamos falar de venda líquida, que é o que vai importar nesse indicador. Nesse primeiro momento. Tá? Então, venda líquida, CMV. Sobra inicial. Computa ali suas despesas. Então, você já vai ter esses indicadores para você começar a trabalhar. Onde eu preciso melhorar? Onde eu posso reduzir despesa? Tá? O que é despesa desnecessária? Porque despesa é aquilo que não te traz um resultado. Sim. Investimento é aquilo que te traz um colaborador. Uma contabilidade, uma contabilidade é um investimento. Eu pago barato, mas... É um barato sai caro? Eu posso pagar barato que uma contabilidade que vai me gerar as guias, né? Sim. Vai gerar guias ali para mim, mas ela não vai me fazer economizar de forma correta. Eu preciso sonegar para economizar? Não. Eu preciso pagar o imposto de forma correta. Tá? Um software de gestão. Tá? Esse software me entrega o que eu preciso, trabalhar nesses pontos. Mas o principal indicador, eu acho que o CMV hoje é um problema. É um indicador que a primeira coisa que deve ser olhada. Tem gente que às vezes tem uma venda muito boa e ela está olhando o indicador do quê? Venda. Eu tenho uma venda fantástica, minha venda R$ 300 mil na loja. Ok, você pode ter uma venda de 300 mil, que é uma venda muito boa, mas se o meu CMV for 250 mil, sobrou 50. Uma empresa faturando 300 mil, 50 mil vai custear a operação? Não vai. Não. Então, eu prefiro... Eu gosto sempre de falar em percentual, Marcos.
desculpa te interromper, mas é porque assim, nós temos um amigo em comum que esses dias ele comprou uma farmácia e ele falou comigo assim, o meu CMV ficou em 61%. Tá bom ou tá ruim? Depende. Eu falei, depende aí. Depende de quanto você está vendendo. Porque, beleza, vamos colocar que você venda 100 mil reais, 61%, quer dizer que está sobrando 39 mil. 39 mil é suficiente para pagar todas as contas e sobrar um lucro médio. E justificar o negócio? Exato. Porque, se você perguntar, Adão, qual é o lucro médio de uma farmácia do Brasil hoje? Eu sempre falo que fica entre 7% e 17%, claro, salvo as devidas exceções, né? Porque você tem a grande rede que é menor, você tem algumas farmácias, nós temos farmácia na rede que dá 25% de lucro. Beleza, isso é exceção. Fica entre 7 e 17, na média dá 12. 10, 12. E depende de 25% de quê, né? Exato, também. Então, assim, vamos trabalhar com 10%. Se eu vendi 100 mil, tem que sobrar 10 mil. 10 mil, limpo. E outro detalhe. Com 29 você paga essas contas tudo? Um indicador. A pessoa às vezes ela não faz ela não contabiliza as coisas de forma correta. Não, sobra 10%. Fez o lastro de RH? Não. Você fez um lastro de manutenção e reforma? Não. Não. Você já tem uma reserva de caixa para o seu negócio sobreviver 1 mês, 2 meses? Não. Com a rua quebrou, eles estão fazendo uma reforma, tirou o fluxo da rua. Você está preparado para isso? Não. Apareceu oportunidade de compra de um produto, alguma coisa? Você tem uma reserva para isso? Não. Então, não está sobrando 10%. Tá? É muito comum. A farmácia não sobra 15%. Tira tudo, aí vai sobrar 10. 18. É melhor 10 real, tá? Do que 15 sem certeza. Então, isso é importante que você falou aí agora. É melhor 10% real, porque, pessoal... Depois você tem que emprestar dinheiro. O que é o lastro de RH? Só para explicar aqui, Marcos, para quem está nos ouvindo, lastro de RH é o seguinte, pessoal. Você tem aí 1 funcionário, 2 funcionários, 10 funcionários. Todo mês você paga o salário dele. O salário dele é X. Só que, no final do ano, você tem férias, você tem 13º para pagá-lo, e a maior parte dos donos de farmácia que eu conheço, quando você chega no final do ano, ele fala assim, poxa, funcionário é bom demais, né? Ele tem férias, tem 13º, eu trabalho todo ano, vendo a mesma coisa, ganho a mesma coisa. Você não ganha a mesma coisa. É porque você já pegou o dinheiro dele, botou no bolso, igual o Marcos falou aqui, e acha que aquele dinheiro é teu. Não é, é dele. Então, o lastro de RH é quanto que é as férias dividido por 12 meses? Rescisão. Tá tudo ali. Tudo. Compute. Outra coisa que eu encontro muito em farmácia, Marquinhos, é o cara que fala assim, quanto você paga de aluguel disso aqui? Não, meu. É meu. Mas se tu vender essa farmácia e alugar esse ponto, tu aluga por quanto? Então venda e alugue. Ué? É melhor, você vai assistir televisão e deixa o ponto te rendendo. Exato. Né? Então, assim, a farmácia tem que te pagar o aluguel daquele ponto. Tu é o farmacêutico, a farmácia tem que te pagar o teu salário. Quando eu falo que sobra 10%, já é tirando o seu prolabore. Prolabore real. Real. Tá? Não estamos falando de... A pessoa às vezes fala assim, qual que é o seu prolabore? 10 mil. Por que 10 mil? Você pagaria quanto alguém para executar esse serviço? Para fazer o que você faz hoje? Ele vale 10 mil? Então por que você está pagando para você 10? Não, porque eu sou o dono. Não. Então faz dar lucro. Seu salário, a farmácia deu lucro ou prejuízo, o seu salário é garantido, porque você fez base para isso. Agora, no mês que ela deu muito lucro, então você vai dividir parte desse lucro, guarda uma outra parte. E uma questão que você mencionou, tem muita farmácia, Adão, que às vezes a venda já é uma venda boa e a pessoa está focada em crescer. Primeira coisa que eu começo a conversar com a loja é o seguinte, vamos ajeitar a venda que você tem primeiro, porque crescer da forma que você está hoje, você só vai aumentar trabalho, serviço. Vai ficar nessa loucura, tá? Compra, vende, e num mês fecha legal, no outro fecha mal. Então, a venda já é boa. Então, vamos trabalhar a qualidade dessa venda. Trabalhar da qualidade, agora nós vamos passar para aumentar a quantidade dessa venda, mantendo qualidade. Aí a coisa flui. Então, às vezes, o primeiro passo não é aumentar a venda, é melhorar a qualidade da venda que eu já tenho. Tá? É dar menos trabalho do que ficar buscando só aumentar a venda
e o lucro não está acompanhando. Isso é igual dever. Eu devo R$ 5.000 e ganho 5. Nossa, estou precisando ganhar mais. Aí na hora que você começa a ganhar 6, você faz uma dívida de 6. Ou seja, você sempre está precisando de ganhar mais. É, né? A venda, você vai precisar de um colaborador, aí você precisa vender mais, você vai fazer, está aumentando, eu aumentei marketing, agora eu vou ter que fazer mais. E a conta não fecha, você só está aumentando o volume. Então, já que você falou nisso, como você lida com a gestão de equipe em uma farmácia, considerando a diversidade de funções e habilidades necessárias? O que acontece? Nós temos uma farmácia, e na farmácia você precisa de gente para limpar, você precisa de um caixa, você precisa de um motoqueiro para entregar, você precisa de alguém para fazer o lançamento de notas para você, alguém para ir no banco, porque é um negócio muito complexo, né? Só que eu preciso desse monte de gente, mas minha farmácia vende 60 mil. Desculpa, a média Brasil hoje está R$70 mil. A minha farmácia vende 70 mil. Em média, nós estamos falando aqui para o varejo, então na média todo mundo vende cerca de 70 mil. Não dá para pagar esse monte de gente. Como é que eu faço para gerenciar isso tudo? Quando o negócio está começando, numa média, né, igual você está falando, 70 mil, essa empresa ela não vai poder ter setor muito específico. Eu vou ter uma pessoa que vai fazer compra de medicamentos e perfumaria. Eu tenho uma pessoa ali que vai estar lançando notas, mas ela auxilia em uma outra atividade. Então, a colaboração na equipe e colaborar, o gestor da empresa ali, o líder, tá? Nós estamos falando de chefe, de dono, líder, a chamar a equipe, trabalhar junto, delegar a função, acompanhar, auxiliar na execução. O negócio está começando a crescer, está apertando, aí você coloca mais um, porque já se paga. É investimento. Uhum. Tá? Aí passa a se tornar um investimento, não é uma despesa. Porque às vezes a empresa, eu prefiro começar pequeno e crescer do que começar grande e ter que reduzir. Então eu vou colocar a quantidade de colaborador suficiente para atender as demandas, e à medida que a coisa vai crescendo, vendo a necessidade de fato, a pessoa já está sem possibilidade de contribuir mais, ela não consegue entregar porque ela está sobrecarregada. Então você precisa dividir o serviço, a tarefa, especificar melhor. Tá? E sempre colaborando. A empresa é muito comum, a maioria das farmácias hoje elas têm uma equipe reduzida e elas precisam trabalhar dessa maneira. Todo mundo ali, não, hoje eu faço um pouquinho de cada coisa, mas tem muita gente que pega um balconista excelente e para economizar, bota ele para fazer as entregas da loja, ele vende e entrega. Quando ele está entregando, ele está deixando de vender. E aí ele tem um péssimo entregador e não consegue vender a forma. E não pode cobrar dessa pessoa venda boa, entrega rápida. E nós não estamos nem falando do desvio de função, tá, pessoal? Não, nós estamos falando assim, do que você está esperando, a sua expectativa para um colaborador né, você espera dele ali o melhor em vendas, mas você está passando para ele uma quantidade de atribuições ali que não estão no dia a dia dele. Então, e como que você vai cobrar se ele está fazendo de tudo um pouco? Ele não vai ser o melhor em nada, mas você não está ajudando nessa situação. E você falou uma coisa seguinte, porque uma coisa, pessoal, é a gente ter empregado, funcionário. Outra coisa é você ter colaborador. A palavra colaborador vem de laborar, né, que é trabalho. Então, quando eu trabalho, eu tenho aqui, hoje o meu trabalho aqui é apresentar o podcast. E o Marcos está aqui como meu colaborador, né, ele está me ajudando no meu trabalho, né, e aí ele vem aqui colaborando. Né? Então, você precisa de alguém que está do seu lado, sabendo o seguinte, a função dele é vender. Você pode me ajudar aqui? Posso. Qual a melhor forma, de forma mais efetiva, mais lucrativa que tem, né? Porque às vezes você toma uma decisão, que o Marcos acabou de dizer, botar o cara para fazer entrega. Para economizar. Para economizar. Aí sua venda cai. Aí você fala, ainda bem que eu não contratei ninguém, que eu coloquei esse rapaz para fazer entrega, contratei um balconista que também é motoqueiro. Você não entendeu que você, tendo esse cara dedicando aqui na venda, trabalhando, né, o comercial, você
vai precisar de uma pessoa para ficar focada na entrega ali. Você desviou ele, o seu negócio não cresce, você ainda acha que acertou nessa decisão, porque o negócio não está indo bem, mas não está indo bem por causa da sua decisão em economizar nesse momento. A decisão foi completamente equivocada. Completamente. Tá, vamos lá. Então é o seguinte, Marcos, diante disso, quais são as melhores práticas? Porque toda essa gestão que a gente faz, né, e que nós estamos falando aqui, é para quê? Para que no final das contas eu possa oferecer uma melhor experiência para o meu cliente, né? Como que eu faço dessa gestão toda, né, de compra assertiva, de precificação assertiva, de contratação de equipe, de redução de custos, para que eu dê ao meu cliente uma melhor experiência, para que ele tenha a satisfação e qualidade no atendimento? Começa na base. A experiência do cliente, ela começa no visual. A primeira experiência é o visual. Depois você tem até o sensorial. São várias situações ali. O ambiente, o cheiro do ambiente, a forma de ser recebido pelo colaborador da loja. Tá? Isso passa uma segurança. O produto que eu vendo pode ser bom, mas o ambiente não está favorável. Eu não tenho o melhor ambiente para vender o melhor produto. Não adianta. Eu preciso ter o melhor produto dentro do melhor ambiente. A coisa vai fluir. Então, de uma forma geral, Adão, eu acho que tem que ser trabalhado, as empresas precisam trabalhar na base. Tá? A gente comentou sobre o foco. O objetivo da pessoa é venda. Aumentar o faturamento, é isso. Começa a trabalhar o que você tem na sua mão aqui. O seu ambiente, sua equipe. Então, um bom layout externo, interno, com gerenciamento de categoria. É o convite. Esse é o convite. Aí você chega, está fácil, tá, de visualizar o que eu quero, eu estou enxergando facilmente naquele ambiente. É intuitivo. Você entra, você vê um produto que já está ligado ao outro, você já sabe, você não precisa ter placa anunciando. Farmácia, dependendo do tamanho, não tem necessidade de você identificar, porque é intuitivo. Eu sei mais ou menos, por um produto, onde vai estar mais ou menos a sequência, e deve ser assim. Isso vai ajudar. Então, eu acredito que, para que você consiga ter, né, entregar esse melhor, você precisa trabalhar na sua base, tá? O objetivo são os resultados, mas você começa trabalhando a base para conseguir chegar lá, esse objetivo. Bacana. Bom, pessoal, infelizmente nós estamos chegando ao final. Eu conversei aqui hoje com o Marcos Goulart, ele que é diretor de mentoria da Rede Melhor Compra. Você que quer conhecer mais o trabalho do Marcos, ou mesmo a Rede Melhor Compra, pode entrar em contato, tanto com a Rede Melhor Compra quanto com o Marcos. Ambos estão à disposição, ou comigo também, né? Mas o papel o papel de mentoria aqui, de consultoria da rede é do Marcos. Aliás, eu quero mandar um abraço para o Ricardo da Oriente. Eu estive na Oriente esses dias e o Ricardo até deu um apelido para o podcast, disse ele que é Podão, podcast do Adão. Mas, brincadeiras à parte, eu conversei com o Marcos, quero agradecer ao Marcos pela presença aqui. Deixo aqui suas considerações finais. Pessoal, eu agradeço, né, primeiramente, pelo convite aí. Segunda vez. E você que tem o seu negócio, cuide dele, tá? Trate o seu negócio com carinho, respeito com as pessoas que estão com você, parceiros, tá? Seja parceiro para ter parceiros, tá? E estou do lado do meu parceiro aqui, esse cara que é fantástico, sem rasgação de seda, né, Adão? Obrigado. Você sabe da admiração que eu tenho por você. Tá? Agradeço mais uma vez por estarem nos acompanhando até agora aqui, tá? E espero ter contribuído pelo menos um pouco aí para você. Não, tá? Com certeza contribuiu. E desculpa o nervosismo. Porque, pessoal, a recíproca é verdadeira. Eu sempre digo o seguinte: nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos.
Já disse aqui várias vezes, tem alguns amigos que eu sempre ligo, pergunto, o que você acha, como está meu trabalho, o que você acha, pode criticar. O Marcos, ele não é um amigo, ele é um irmão, que ele disse aqui hoje nesse podcast, que às vezes a gente precisa de um parceiro que às vezes empresta dinheiro, né? Mas além do dinheiro, ele traz palavras que valem mais que dinheiro, às vezes traz um conselho, né? Eu já sentei com o Marcos para confidenciar coisas da vida. Na vida nós temos tribulações, o Marcos disse aqui hoje que a vida não é fácil e faz parte desse negócio, nossa, faz parte da vida de um modo geral. Às vezes a gente tem algumas tribulações, alguns problemas na vida e esses problemas nos tiram da razão, e às vezes a gente tem que sentar com pessoas, amigas, e confidenciar, falar, cara, eu estou assim, assim, assado, o que você acha? E ele traz uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, muitas das vezes uma palavra iluminada por Deus, e nos dá um conselho que é tão assertivo. Então, assim, é importante a gente ter, além de amigos, pessoas, parceiros que são leais a você, que você seja leal a ela. Eu quero agradecer mais uma vez ao Marcos, a Rede Melhor Compra, que cedeu o Marcos, né? Apesar de o Marcos tem muitos trabalhos lá, precisamos cancelar algumas agendas dele hoje para que ele estivesse aqui. Correria. E agradecê-lo e agradecer a todos. Mais uma vez, não deixe de nos seguir. Nosso Instagram oficial é Por Trás do Balcão Oficial. O meu Adão Fonseca, _, do Marcos Goulart, consultor, Goulart, G-O-U-L-A-R-T. Isso. Curta, comente, compartilhe, ok? Manda para aquele amigo teu, vai lá, copia o link, manda para o amigo, fala com ele, estude, venha, porque nós queremos, o nosso intuito, a nossa intenção é levar conhecimento a todo o varejo farmacêutico. Beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo episódio, sempre aqui por Trás do Balcão. Um abraço.